Nós vamos falar dos tipos de colisão mecânica. A primeira colisão é a colisão inelástica. Na colisão inelástica, os corpos vão bater e permanecer unidos. Então, essa é a primeira característica. Os corpos batem e permanecem grudados. É, das três colisões, a colisão mais fácil de resolver exercício. Por que mais fácil? Porque depois da colisão eu só tenho uma incógnita, só uma, que é a velocidade v. Então eu não preciso, para resolver, montar sistema, porque eu só tenho uma incógnita. Então, aplicando apenas a conservação da quantidade de movimento, a gente resolve. Características. Então, primeiro, quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Aquilo ali chama conservação da quantidade de movimento. Todas as colisões conservam a quantidade de movimento. É uma coisa que acontece com todas as colisões. Como que eu aplicaria essa conservação para essa situação? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, aqui ficaria M1, V1, mais M2, V2, igual. Aí você vai me perguntar, será que vai somar sempre? Não. Eu estou somando porque a quantidade de movimento aqui e a quantidade de movimento aqui tem mesma direção e mesmo sentido, que é horizontal para a direita. O choque a colisão podia ser frontal. Aí eu iria subtrair, ia ficar M1, V1 menos M2, V2. Aí se colidisse perpendicular, aí você teria que aplicar Pitágoras. Só que normalmente as colisões são colineares. Elas são feitas sob a mesma linha. Ou um bate atrás do outro, ou é uma colisão frontal. Muito raro acontecer de ter um aspecto vetorial. Agora, quando eu digo que o que antes é igual a que depois, eu tenho que ter ali o aspecto vetorial. Eu estou somando dois vetores. Aí, depois da colisão, eles vão ficar grudados. Então, eu vou ter aqui, ó, M1 mais M2 vezes uma única velocidade. Se for resolver um exercício desse tipo, é só substituir ali e achar essa velocidade, que é a velocidade do conjunto após a colisão. Essa é a primeira característica. A segunda é energia mecânica antes é maior que a energia mecânica depois. A perda da energia mecânica. A colisão inelástica, das colisões que perdem energia, é a que mais perde energia. Eu já vi exercício que diz assim, dois corpos colidem tendo a maior perda de energia mecânica. Quando ele diz que teve a maior perda de energia mecânica, eu já sei que a colisão é do tipo inelástica. Porque a parcialmente elástica também perde energia. Só que a inelástica é que perde mais. Qual é a energia mecânica? Energia cinética. Ah, Paulo, como é que você calcula a energia cinética do sistema? M1, V1 quadrado sobre 2, mais M2, V2 quadrado sobre 2. Aí, se tiver colidindo assim, M1, V1 quadrado sobre 2, mais M2, V2 quadrado sobre 2. Você vai somar, independente do jeito que tiver. Frontal, um nas costas do outro, perpendicular, não interessa, porque energia cinética é grandeza escalar, não é vetorial. Então, não tem que se preocupar com orientação. Se a energia mecânica antes é maior do que a depois, isso aqui é um sistema dissipativo. Sistema dissipativo. Eu vou escrever maior aqui, só para ficar gravado
que é das colisões a que tem maior perda da energia mecânica. E a última característica, e não menos importante, é o valor do coeficiente de restituição. O E aqui, ele vale 0. Como eu já te expliquei, vale 0 porque depois da colisão, tanto o corpo 1 quanto o corpo 2 permaneceram grudados, então tem a mesma velocidade. E a relativa de afastamento, então, está 0. Então, está aí apresentado para você a colisão do tipo inelástico. Colisão parcialmente elástica. Na colisão parcialmente elástica, os corpos batem e separam. O desenho é igualzinho a outra colisão que eu vou colocar aqui, que é perfeitamente elástica. Os corpos batem e separam. Visualmente, não dá para você diferenciar. Dá para você diferenciar visualmente a colisão inelástica, porque os corpos batem e permanecem grudados. Então, aqui são as características, os detalhes que vão fazer a diferença. Então, primeira característica, primeira situação, ó, que antes é igual a que depois. Ou seja, a conservação da quantidade de movimento. Eu estou sendo repetitivo. Toda colisão, a conservação da quantidade de movimento. Não relacione conservar a quantidade de movimento com conservar a energia mecânica. Conservar a quantidade de movimento acontece com toda a colisão. Conservar a energia mecânica, não. Tanto na colisão inelástica quanto a parcialmente elástica, a perda da energia cinética. Só a perfeitamente elástica é que conserva a energia mecânica. Então, neste caso, como é que eu aplicaria a matemática? Eu aplicaria a matemática assim. M1, V1, mais M2, V2. Igual M1, V1, linha, mais M2, V2, linha. Você está vendo que, neste caso, eu tenho duas velocidades desconhecidas após a colisão. O V1 linha e o V2 linhas. Então, o único jeito de resolver o exercício deste tipo é eu montando um sistema. Depois que eu falar das três colisões, eu vou colocar um exemplo numérico para você ver como resolve o sistema. No Enem já caiu uma situação que você aplicava isto, só que para facilitar, ele deu uma das velocidades depois da colisão. Se ele me dá uma das velocidades depois da colisão, eu aplico a conservação da quantidade de movimento e eu não preciso fazer sistema. Então, se ele me falar, um colidiu com o outro e um permaneceu parado. Então a velocidade de um depois da colisão é 0. Aí eu fico só com uma incógnita. Aí eu resolvo só por aqui. Aí fica fácil. Eu vou te mostrar um exemplo numérico que eu vou inventar, onde os dois corpos colidem, se separam, eu tenho duas incógnitas depois da colisão e eu tenho que resolver um sistema. Só para você ver como é que resolve, tá bom? Sobre energia mecânica. A energia mecânica antes é maior do que a energia mecânica depois. Houve conservação da quantidade de movimento, mas não houve conservação da energia mecânica, que é a cinética, porque houve deformação permanente. Isso implica dizer que aqui também o sistema é um sistema dissipativo. Dissipativo. Ou seja, há perda da energia cinética. Eu disse para você que a perda é para deformação. E a última particularidade é o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, no caso da colisão parcialmente elástica, é um número maior que 0 e menor que 1. Ou seja, é um número decimal, 0, alguma coisa. Então, está aí para você a colisão parcialmente elástica. Colisão perfeitamente elástica.
Os corpos vêm, batem e depois da colisão eles se separam. Então, visualmente, a colisão perfeitamente elástica e a parcialmente elástica, elas têm o mesmo visual, é o mesmo desenho. Só é diferenciado a inelástica, que os corpos batem e permanecem grudados. Então, vão ter outras particularidades. Então, vamos lá. Ó. Que antes é igual a que depois. Isso também não vai diferenciar as colisões. Todas as colisões há conservação da quantidade de movimento. É uma característica da colisão, porque a colisão é um sistema isolado. Como que eu aplicaria isso para esse caso? M1, V1, mais M2, V2, igual M1, V1', mais M2, V2'. Daí. Ok? Essa situação também é aquela situação onde eu tenho duas incógnitas. Eu tenho duas incógnitas depois da colisão. Se eu tenho duas incógnitas depois da colisão, o único jeito de resolver é por sistema. E eu vou te mostrar como é que faz. Próxima particularidade. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Aí, ó. Energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Ou seja, o sistema é conservativo. Todas as três colisões há conservação da quantidade em movimento, mas não necessariamente há conservação da energia mecânica. Conservação da energia mecânica só no perfeitamente elástico. Então, se você calcular a cinética antes e comparar com a cinética depois, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Isso é uma maneira de você diferenciá-los. É só calcular a cinética antes, a cinética depois e olhar o resultado. O resultado ou é igual ou a cinética depois é menor. Quando a cinética depois for menor, a colisão é parcialmente elástica. Então, o sistema aqui, ele é um sistema conservativo. Sistema conservativo. E o valor do E? E o valor do E? O E igual a 1. Ou seja, a velocidade relativa antes e depois, elas são iguais. Para esta colisão, que é a colisão perfeitamente elástica, eu tenho uma observação. Eu tenho uma situação de particularidade. Eu vou colocar esse OBS aqui. OBS. Essa observação só vale para colisão perfeitamente elástica. Se as massas forem iguais, a troca da velocidade. Se as massas dos corpos que estão colidindo elasticamente forem iguais, vai haver uma permuta da velocidade. Então, vou te mostrar aqui como é que é permutar a velocidade. Ó, vou colocar aqui uma situação onde vai permutar a velocidade. Eu tenho esse corpo com massa M. Corpo 1. A velocidade dele é 10 metros por segundo. Aí colide com esse, corpo 2, que tem massa M, precisa ter a mesma massa. E velocidade de 3 metros por segundo. Isto aqui é antes da colisão. Aí bateu um no outro. Aí o que vai acontecer depois que bater? Esse corpo 1
vai ficar com velocidade de 3 metros por segundo. E o corpo 2 vai ficar com velocidade de 10 metros por segundo, depois da colisão. Houve ali uma troca da velocidade. 10 metros por segundo, bateu num de 3 metros por segundo. Aí, na hora que bateu depois da batida, esse aqui saiu com 10 metros por segundo e este primeiro ficou com 3 metros por segundo. Houve uma troca na velocidade, mas isso só vai acontecer se a colisão for perfeitamente elástica e os corpos tiverem massas iguais. Então, estou propondo um exemplo para a gente testar, resolver por sistema. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho um corpo de 2 kg em velocidade 10 metros por segundo. Colidiu com o outro que eu coloquei a mesma massa, 2 kg. Eu estou falando que eu estou colocando números aleatórios. E velocidade 5 metros por segundo. Depois da colisão, está aqui as suas velocidades que eu não sei quais são. Eu falei que o coeficiente de restituição é E. Se eu falo que o coeficiente de restituição é E, eu estou dizendo para você que é uma colisão parcialmente elástica. Então, eu vou resolver o sistema. Primeira equação é essa aqui, ó. Coeficiente de restituição é V2' menos V1', dividido por V1 menos V2. Relativa depois pela relativa antes. Substitui pelo valor. 0,5 é igual V2' menos V1'. O V1, ele vale 10. E o V2, ele vale 5. 10 menos 5. 10 menos 5 vai dar 5. 5 vezes 0,5 vai dar 2,5. Então, V2' menos V1' vai ser igual a 2,5. Está aqui, ó. Isso aqui é uma equação 1. Já montei uma equação 1. Apliquei o coeficiente de restituição. Agora eu vou partir para construir uma equação 2. Eu vou separar a lousa aqui. E nós vamos fazer uma equação 2. Trocar a equação. Então vamos lá. Aqui nós vamos aplicar a conservação de quantidade de movimento. Que antes é igual a que depois. Como é que isso ficaria aqui? M1, V1, mais M2, V2, igual a M1, V1', mais M2, V2'. Massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Tá aí. Você está vendo que o 2 está se repetindo em todos os termos. Eu posso dividir tudo por 2. Então, se eu dividir tudo por 2, ó, simplifico tudo aqui, ó, assim. Aí, como é que ficou isso aqui? Ficou V1' mais V2' igual 10 mais 5, 15. Outra equação. Já tenho duas equações. Agora eu vou resolver um sistema. Eu posso resolver sistema de 3 maneiras. Por adição, por substituição ou por comparação. Uma dessas 3 maneiras. Aí aqui você está vendo aqui, ó, que o V1' está negativo. E aqui o V1' está positivo. Se eu fizer por adição, eu vou conseguir simplificar o V1', eu acho o V2'. Então, acho que eu vou fazer por adição. Por adição fica assim, ó. Primeira equação. V1' negativo.
mais V2', eu coloquei o V1' à frente, igual a 2,5. V1' mais V2', igual a 15. Soma. Eu estou resolvendo por adição. Simplifica, simplifica. 2V2' é igual a 17,5. 17,5, se fosse 17, daria 8,5. Vai dar 8,75. Então, aqui vai ficar V2' é igual a 8,75 metros por segundo. Dividir 17,5 por 2. Achei o V2', já achei uma resposta. Agora, vamos achar outra. Pode substituir em qualquer equação dessa. Então, vamos lá. Vamos substituir nessa aqui, ó. Nessa. V1' mais 8,75 igual a 15. V1' vai ser igual a 15 menos 8,75. Ok? Aqui daria 1,25, 1,25, 6,25. Então, V1', 6,25 metros por segundo. Aí, as duas velocidades que eu consegui resolver no sistema. Recapitulando, eu escolhi aqui uma colisão parcialmente elástica. Coloquei o coeficiente de restituição. Uma equação eu tiro do coeficiente de restituição, a outra da conservação da quantidade de movimento. E depois você fecha no sistema.